Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa programação relacionada à ética na vida do crente. Você sabe o que é ética? Ética está relacionada à questão comportamental das pessoas, à parte moral das pessoas, à postura. E ética na vida do crente vai muito mais além do que isso, porque está mostrando até com relação à vida do crente, a postura dele, isso confirmar, inclusive, o testemunho dele através do seu comportamento. E nós aqui temos o propósito de apresentar não aspectos doutrinários sobre o crente, mas aspectos de postura dele, de maneira que com o comportamento dele ele possa anunciar uma mensagem, ou seja, testemunhar daquilo que ele confessa, né, na sua vida espiritual como crente. E assim por diante. Muito bem. Aí nós então temos sempre trazido aqui alguns enfoques específicos na nossa programação relacionada a crentes que fazem parte da igreja dentro de funções da igreja. Por exemplo, a ética do pastor, do diácono, do obreiro, também dos irmãos que trabalham na área de música, né? Ou seja, o grupo de louvor, os instrumentistas. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para dar sequência a um novo segmento da igreja que faz parte também da questão ética da igreja, que são as professoras de classe de escola bíblica dominical. E para isso, mais uma vez, nós vamos contar aqui com a presença de uma convidada nossa, que eu não vou mostrar ainda agora essa convidada, porque eu quero quero que você veja de longe agora, na tela cheia, a minha saudação primeiramente ao pastor Luiz Fernando. Luiz Fernando, a paz do Senhor, muito obrigado mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos. Muito bem, a nossa convidada está aqui, a Eliane Ferreira. Ela é professora da classe de intermediários da igreja em Castanheiras. Castanheiras é um bairro que fica aqui no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E a Eliane foi convidada para estar aqui conosco mais uma vez, ela já esteve na vez passada, para colaborar na condição de professora. Eliane, a paz do Senhor, muito obrigado, muito bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, pastor Pita, paz do Senhor, irmãos. Amém, muito bom então. Agora veja bem, é interessante observar, que você pode perguntar assim, mas por que tem uma professora presente no programa da ética na vida do crente? Porque é muito comum, eu, por exemplo, e o pastor Pita, o pastor Luiz Fernando Pita, nós olhamos para uma professora na escola dominical com os olhos do pastor. Mas aqui agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir de uma própria professora de escola dominical a questão relacionada à ética na vida das professoras e mais especificamente, como nós já abordamos aqui um primeiro aspecto sobre a ética na vida das professoras, nós vamos então agora abordar um segundo aspecto, que é o seguinte, a ética com relação aos pais das crianças, intermediárias e adolescentes. Primeiramente, nós abordamos com relação às crianças, intermediárias e adolescentes. Agora, com relação aos pais. O que significa isso? E nós vamos começar aqui agora, inicialmente, usando aqui primeiro uma leitura bíblica. Nós vamos ler um texto bíblico para depois, então, entrarmos nos assuntos que nós temos a abordar aqui hoje na programação. E quem vai fazer essa leitura é o pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, por gentileza. O texto que nós vamos ler, irmãos, está em Salmos, capítulo 78, verso de 2 ao verso 4, que diz o seguinte: Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Muito bem, esse aspecto que foi lido aqui pelo pastor Fernando Pita é um aspecto muito interessante porque ele mostra o seguinte, ele mostra a questão da transmissão de uma herança. Como que a palavra de Deus é transmitida pelos pais para os filhos e os filhos aos seus futuros filhos. Isso mostra a nossa grande preocupação com essa questão, inclusive, ética do ensino na igreja. E não somente as professoras são responsáveis pelo ensino para as gerações futuras, mas também os pais das crianças, intermediárias e adolescentes, e até nós, né, pastor Luiz Fernando, nós também como pastores, Sim. temos a nossa responsabilidade. Mas nós vamos começar por aquelas pessoas que estão diretamente
diretamente ligadas à questão de ensinar na igreja, professora de classe da igreja. E isso é interessante porque eu tenho lembrança, pastor Fernando, de professora de classe de escola dominical no meu tempo das primeiras infâncias, quando a gente ouvia aquelas historinhas de flanelógrafo, né, que a professora passava aquelas flanelinhas. Nós tivemos a bênção, pastor Gilson, de sermos criados no Evangelho. Foi. E isso, até hoje, as tuas lembranças, as minhas lembranças, são as minhas. E isso é maravilhoso. Isso é muito bom. A primeira classe que eu participei foi a classe do ventre. Sim. Porque a minha mãe, quando eu nasci, ela já era evangélica. Então, o veículo que ela usava para me levar para a igreja era o ventre. Sim. Então, essa foi a primeira classe. A segunda foi o berçário. Eu também. A igreja, você viu o berçário? O berçário. Imagina professora de berçário, trocar fralda de bebê, aquele negócio todo. Hein, Eliane? Já imaginou professora de berçário, né? O primeiro presente que eu ganhei da igreja foi uma Bíblia. Uma Bíblia. Uma Bíblia dedicatória do Rol do Berço. Rol do Berço. Assim que nasci, depois de ter ido à igreja no ventre também, que eu fui no ventre da minha mãe, e até hoje eu tenho essa Bíblia lá que eu guardo com muito carinho, com uma dedicatória, o Rol do Berço, oferecendo a Bíblia. Que coisa interessante. Mesmo pequenininho eu cuidava daquela Bíblia, porque aquilo era minha, uma preciosidade. Maravilha, né? Mas vamos então agora à nossa primeira pergunta que nós vamos aqui dirigir a alguém que pode nos dar uma informação mais segura, né? Que é o caso da professora que está aqui conosco, a irmã Eliane Ferreira. E nós vamos, Eliane, a pergunta é a seguinte: o que os pais esperam de uma professora com relação aos filhos deles? O que você poderia nos falar um pouquinho a respeito disso, em termos de ética, transmitindo isso para os filhos deles? O que eles esperam? Então, os pais, né, eles esperam de nós, professoras, primeiro que nós sejamos exemplo para eles. Então, primeira coisa, nós temos que ser exemplo, né? Temos que ser pessoas de oração, né, amáveis, professores que saibam aconselhar, saibam conversar com eles, orientá-los. Mas uma coisa muito importante nessa questão da orientação e do conselho é saber que nós temos um limite, né? E nós nunca podemos ultrapassar esse limite, que é a parte que cabe aos pais. Nós devemos fazer, sim, né, esse aconselhamento, mas sempre respeitando, né, o limite dos pais, porque os pais têm a parte deles de aconselhamento, nós não podemos entrar nessa parte. Também devemos nos preocupar com elas, sabermos se essas crianças e adolescentes estão enfermos, se estão faltando, por que estão faltando, se elas estão bem. Então, assim, tudo isso faz parte do nosso trabalho. E nós temos que demonstrar esse trabalho com atitudes, né? Não é somente falando, mas é agindo. Então, eu acho que os pais esperam muito isso de nós, né? Então, isso, por certo, deve provocar nos pais um aumento da confiança nas professoras, né? Confiando em que os filhos deles estão entregues, né? A professoras que realmente merecem essa confiança. Isso é muito importante. São né? dois grupos na vida da criança importantíssimo. Os pais e a professora da escola dominical. Os dois querem a mesma coisa. O ensino revelado, o que a criança sai com seu coraçãozinho marcado pela presença do Senhor e o cumprimento da promessa, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que poderá, nós dois aqui já numa certa idade, nós estamos lembrando das coisas que o Senhor começou a fazer lá atrás. A Bíblia diz quando ficar velho, não é o nosso caso. Não, nós estamos nos preparando, né? Ainda não é o nosso caso. Isso não. Mas são dois grupos de pessoas que trabalham com o mesmo objetivo, mas um completa o outro. Exato. Porque tem ensino que, como a Eliane falou, que a professora não pode fazer, tem de ser o pai. Exatamente. Mas tem ensino que os pais também, devido à sobrecarga, né, do cuidado, conta com a professora para complementar aquela bênção no coraçãozinho ali do seu filho. Isso é importantíssimo. Isso, né, realmente, com relação à questão da professora ter a sensibilidade de saber até, com relação a questão de criação da família, né? Porque às vezes tem crianças que são oriundas de um lar
que, vamos dizer assim, tem um tipo de criação, outros têm outro tipo de criação. Então, essa sensibilidade, os pais querem ver nas professoras, né? Porque tem crianças de todo tipo de educação, que eu digo assim, educação no sentido daquilo que a família transmite, a forma de educar os filhos, que cada família pode ter uma forma diferente, né? Criança com lar dividido, né? Às vezes um pai e uma mãe já são servos, o outro não é. Quer dizer, a criança chega com o coração, a cabeça dividida, o que é, o que não é. Isso mesmo. A professora, ela tem ali uma posição importantíssima nesse trabalho de ensino do que é, o que não é realmente, do agrado do Senhor. Muito bem, esse aspecto é muito importante, mas nós vamos prosseguir mais em outros aspectos. Eu não sei se alguém já pôde observar na igreja, às vezes acontece, né? De uma mãe sensibilizada com a criança, às vezes a criança, dependendo da idade, a mãe se coloca lá na frente, vai lá na frente e senta lá com a criança, para a criança ficar quieta um minutinho, alguma coisa assim. Essa postura, vamos dizer assim, dos pais sentarem com as crianças lá na frente para dar assim, alguma ajuda à criança, no sentido da criança estar mais atenta. O que é que os pais esperam numa hora dessa de uma professora? O que se poderia, eu gostaria de ouvir a Eliane nesse sentido, que ela tem a experiência, né? O que os pais esperam de uma atitude de uma professora nesse sentido? Pastor Gilson, pastor Pito, é muito comum, né, nós vermos na igreja essa atitude dos pais. Muitas vezes sentar lá na frente, principalmente na classe de 0 a 3, né, na classe lá na frente, sentar com eles para ajudar. Mas o material que nós temos da igreja, né, que é a apostila que nos orienta o trabalho, é bem clara, né, com relação a isso. E a apostila nos diz o seguinte, né, que quando isso acontecer, nós, professoras ou os diáconos, devemos nos reportar aos pais com todo o amor, com todo o carinho e gentilmente, né, pedir que os pais se assentem no banco de trás e não se assentem naquele banco, porque aqueles bancos ali são exclusivamente reservados para as professoras e para as crianças. Então, assim, os pais não devem fazê-lo, né? Mas devem ser orientados, quando devem ser orientados pelos professores e pelos diáconos, né? Então, essa postura é o que os pais esperam de uma professora, né? E tem o outro lado, né? É a criança que não senta junto com as crianças porque fica sentado lá perto dos pais, né? Esse é o outro lado. Exato. Há um ensino que está implícito nessa colocação aqui que você colocou, Gilson e Eliane, a criança já começar a ter uma liberdade na busca da presença do Senhor. Porque vai ter um momento na vida dele, e vai ser muito rápido, que ele vai estar no colégio, que ele vai estar ali ainda no primeiro grau, nem no segundo. Antigamente era mais em cima, né? Com uma certa idade, mas o mundo está baixando muito as ofertas. A criança vai ter um momento que ele vai estar sozinho, ele vai olhar, e ele vai ter de entender que vai ser ele o Senhor ali. E esse ensino de sentar ali é muito importante ali junto com os demais ali, porque já vai começando a trazer essa condição. É verdade, Exato. Agora tem um outro aspecto também interessante, nós estamos falando sobre ética na vida do crente e na vida de um crente muito especial na igreja, que é o grupo de professoras da Escola Bíblica Dominical. E uma pergunta interessante, porque nós temos na igreja 4 classes de crianças, né? Classes assim, de formação na igreja, né? E temos uma classe que é das crianças que acabaram de nascer, ou seja, de 0 a 3 anos de idade. E essa classe inclui as mães gestantes, ou seja, a criança antes de nascer, dentro do ventre, ela já começa a ouvir os louvores e a se interar com o ambiente de fora, depois de um certo tempo de formação da criança. Então, a pergunta que a gente gostaria de ver sob o ponto de vista ético é o seguinte: uma mãe grávida que frequente a escolinha dos bebês, né, na igreja, ela teria consciência de que ali no seu ventre pode estar ali um futuro pastor ou uma futura, quem sabe, uma futura professora de criança, uma futura senhora à frente da igreja, como as irmãs trabalham na igreja? Essa pergunta eu gostaria de ouvir da Eliane, alguns aspectos também, Eliane, sobre o aspecto ético. O que você poderia nos falar aqui, nos acrescentando isso? Porque nós vamos olhar a coisa como pastores, mas queremos ver uma professora falar. Então, pastor, esse é um ponto muito importante,
que quando uma irmã ela fica gestante na igreja, a irmã deve refletir sobre isso. Porque quando o Senhor ele revelou a respeito da classe de 0 a 3, o Senhor deu dons a respeito dessa classe. E um dos dons, né, que está na apostila que o Senhor deu foi que o Senhor disse assim, vamos preparar os bebês desde o ventre das mães. Então, é um exemplo que nós podemos citar aqui, é o exemplo de Jeremias, o profeta Jeremias. Quando ele foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse para ele o quê, né? Antes que te formasse na madre... No ventre te conheci. Te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, ali mostra o chamado glorioso de Jeremias antes mesmo, né, dele nascer. Isso. O Senhor já estava olhando para ele. Então, quando uma irmã fica gestante, é uma bênção, né, porque ela está gerando uma criança. Isso é uma bênção para os pais, mas muito mais para o Senhor. Porque o Senhor lá na eternidade já está olhando para essa criança, contando com essa criança, né, no futuro para ele ser um pastor, para ser um diácono, ser uma professora, uma senhora de frente. E o Senhor está contando com essa criança para realizar a obra dele, né? Então, por isso a importância das mães, dos pais, né, em orientar os seus filhos, em orar ao Senhor para que, sobre essa criança, para que nela se cumpra toda a vontade do Senhor. E uma coisa importante que a apostila tem um ponto, né, importante que diz assim, a alma não tem idade. E o Espírito Santo, ele já trabalha na alma dos bebês desde o ventre das mães. Isso é verdade. Que maravilha isso, hein? Eu posso fazer uma pergunta, pastor Gilson e Eliane? Qual é a consequência da visitação do Senhor quando uma mãe está gestante e o Senhor visita o seu coração, a sua vida ali, participando de um culto, de uma salinha de criança? Qual a consequência dessa visitação na vida da criança que está ligada, que está ali recebendo o sangue, o alimento e também recebendo uma influência, né, do bem-estar que a mãe está recebendo, e não só exterior, porque está num ambiente seguro, mas interior, porque o Senhor está visitando. É muito interessante, que deve ter um marco maravilhoso. A ciência hoje já fizeram alguns testes, né, estudos, de que a criança está meio agitada, a mãe entra num ambiente mais calmo, de uma música mais tranquila, a criança percebe isso. Ela sente isso, ela se acalma. Agora, imagina a consequência no ambiente da igreja, na presença, a visitação do Espírito. Ele já nasce tendo sede do pão da vida, da água da vida. Isso é verdade. Isso é maravilhoso. Tem sentido, sim. Tem sentido. Isso tem sentido. Eu acho até interessante porque nós prosseguindo ainda o nosso assunto, né, porque nós não terminamos ainda, mas tem alguns aspectos a mais sobre a ética das professoras, que um deles é que, por exemplo, em termos de ética, o que os pais esperam ver numa professora a título de ajuda dessa professora aos filhos deles na vida espiritual dos filhos deles? O que eles esperam? Então, pastor, eles esperam que nós, como professoras, venhamos orar, jejuar pelos seus filhos, porque as crianças e os adolescentes enfrentam lutas, né, diárias. E nós, como professoras, precisamos, né, ter essa disposição de orarmos por eles, de jejuarmos por eles. Não é apenas darmos aula. Dar aula é muito fácil, né? Às vezes é muito fácil. Mas a questão de você procurar buscar entender os problemas que eles estão vivendo, as lutas que eles estão passando. Aquilo que o pastor Pita falou aqui, né? Uma criança que vem, às vezes, de um lar dividido, que está sofrendo dentro de um lar dividido, está passando por uma situação difícil. Então, nós precisamos conversar com as crianças, com os adolescentes, buscar saber qual é a situação que ela está vivendo, por que às vezes estão tristes, por que estão angustiadas, chegam na igreja, muitas vezes angustiadas, tristes. Então, nós precisamos observar, termos este olhar, né, de observação, para que nós possamos ajudá-las. Né? Possamos conversar, orientá-las naquilo que elas precisam. Eu até quero aproveitar essa resposta da Eliane. Eu tive em uma igreja uma vez que uma mãe me reclamou comigo
a falta que ela sentia na filha dela adolescente em termos de confidente, de filho, de mãe confidente da filha. Porque era uma colega de escola que era a pessoa confidente da filha e não a mãe. E a mãe reclamava isso comigo como pastor. E nesse período aí, ela ficou sabendo que essa colega de escola não era crente. Então, isso deixava a mãe mais preocupada ainda. Mais preocupada. Eu tive um cuidado na época de comunicar isso à professora dela na escola. Aí a professora dela começou a fazer esse trabalho, ajuda espiritual, né? É a nossa pergunta hoje, né? Sim. O que os pais esperam em termos de uma ajuda espiritual? A primeira coisa que essa professora fez foi um período de jejum pela menina. Um período de jejum pela menina, colocou as outras professoras também para orarem, para jejuarem, guardando o assunto em segredo, né? Em sigilo. Mas foi uma grande experiência. A menina teve uma transformação, passou a amar a professora por causa daquilo. A professora se aproximou mais dela, vamos dizer assim, roubou no bom sentido a confidente não crente, e ela se tornou, agora a professora se tornou a confidente Então achei fantástico isso, porque para essa mãe isso foi uma coisa notável, entendeu? Então está dentro dessa pergunta, exatamente. E Gilson, desculpa, Keliane, mas completando, eu tenho um casal de filhos, o meu garoto mais velho, como todo menino, né, sempre, se der asas, você não consegue mais nem ver. Mas a bênção de que eu estava de uma viagem pelo presbitério evangelística, e quando liguei para casa domingo de manhã, recebi a notícia. Ele era adolescente, estava com uns 12 para 13 anos, tinha sido batizado com o Espírito Santo, em uma EBD. Que coisa boa, coisa boa, né? Ali participando da classe, participando do ensino, e aquilo mudou a vida dele, porque o batismo com o Espírito Santo muda. Já 12, 13 anos pegando ali o entendimento e ali ele pôde, né? Teve a experiência ali e caminha hoje, está diante do Senhor. Como isso é bom agora, a participação das professoras, a participação do ministério ali, mas o marco foi num EBD. Foi na escola dominical que ele recebeu essa bênção. Isso é exatamente o que os pais esperam de um comportamento de professores para os filhos, né? É uma coisa que eles esperam isso. É muito importante essa colocação. Nós tivemos lá na igreja também uma intermediária, né, que passou por uma situação dessa de lar dividido, e ela ficou assim em um período muito rebelde, né? E nós começamos a orar por ela. E assim, o Senhor deu uma bênção, né? Porque começou a mudar o comportamento da menina, né? Então, assim, a ajuda das professoras é fundamental. Não, é fundamental. É o ensino que se completa. É verdade. E que marca a vida da criança pro resto da vida ali. Muito bem, nós estamos já chegando a um ponto que temos que parar agora, né? Para continuar na próxima. E eu quero só fazer uma recomendação a você que está participando conosco pelo YouTube. Não deixe de compartilhar esse assunto. Quem sabe você ouvindo este assunto, você possa ver alguém que essa pessoa poderia tomar conhecimento desse assunto, vai ser útil. Compartilhe então. E deixe também seu comentário, que é muito importante, porque nós lemos os comentários e até damos resposta nos comentários, viu? Então, nós vamos encerrar aqui. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, muito obrigado. Paz do Senhor, pastor Gilson. Eliane, nossa convidada também, a paz do Senhor, muito obrigado. E a você que está conosco, a paz do Senhor e até a próxima.